certo? A gente vai dar continuidade ao evento agora com a nossa última mesa, e eu chamo a professora doutora Nathalie Mota, que ela é da área de design, e é legal porque ela vai trabalhar com três pesquisadores que estão atuando na pesquisa de tecnologia construtiva, de materiais industrializados na construção, né, das nossas arquiteturas. Então, Nathalie, por favor, Nathalie Mota. Oi, Auxília, Nathalie. Boa tarde, tudo bem? Consegue me ouvir? Tudo bem. Sim, sim, Nathalie. Então, a gente tem na mesa, não é, Nathalie? Você fica agora com a organização e eu estou aqui nos bastidores, tá bom? Pode deixar. Então, boa tarde a todos, né? Então, primeiro é um prazer aqui contribuir com esse evento tão necessário, né? Importante. Obrigada, Auxília, né? Pelo convite. E nessa mesa redonda, né, que está nomeada como Indústria e Design Moderno, nós vamos receber a doutora Adriana Castelo Branco, da UENG, Anderson Gomes e Juliana Pimentel, do Grupal UFCG, e Arthur Tiago Tamay, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Né? Então, terei o prazer, né, de conhecer a Adriana Castelo Branco, da UENG, e de reencontrar, né, Anderson e Juliana, que foram meus alunos, né, no programa de pós-graduação em design da UFCG, e Arthur Tiago Tamay, que não conheço pessoalmente, mas que já ouvi falar, né, sempre coisas muito boas, muito positivas, né, que também é ex-aluno do PPG Design da UFCG. Então, a gente vai dar início, né? Só me confirme se estão todos aí. Juliana, Anderson, Tiago. Já estou aqui presente. E Adriana, prazer, Oi, Adriana. estamos aqui também. Maravilha, ótimo vê-los. Então, a gente vai dar início, pela ordem do evento, né, com a fala de Anderson Calil Farias Gomes e de Juliana Leite Evangelista Pimentel. Anderson é arquiteto e urbanista, formado pela Unifacisa, Campina Grande, pós-graduado em Arquitetura Master e Lighting pelo Instituto de Pós-Graduação, mestre em Design pelo Programa de Pós-Graduação em Design da Universidade Federal de Campina Grande e pesquisador do Grupo de Pesquisa Arquitetura e Lugar, Grupal, na linha de Design e Modernidade. Juliana Leite é arquiteta e urbanista, formada pela Unifacisa, Campina Grande, mestre em Design pelo Programa de Pós-Graduação em Design da Universidade Federal de Campina Grande e pesquisadora também no Grupal, o Grupo de Pesquisa Arquitetura e Lugar, na linha de pesquisa, Design e Modernidade. Na sequência, a gente vai ter os demais palestrantes, né? Então, Juliana e Anderson, fiquem à vontade para dar início. Apareceu. Então, só para introduzir o tema, né, de vocês, Juliana e Anderson vão falar sobre design de superfície, processo industrial dos azulejos na modernidade. Exatamente. Perdão pela demora, que a gente estava aqui apanhando para tecnologia, apesar dos pesares, mas realmente o nosso trabalho fala sobre o design de superfície e o processo industrial, né, dos azulejos na modernidade. E eu e Calil trabalham nessa área já tem algum tempo, que a gente investiga a questão do azulejar pelo Nordeste, pelo Brasil, afora, e a gente vai trazer um pouco para vocês conhecerem nosso trabalho. Bom, gente, a princípio, nós vamos abordar algumas caracterizações. A primeira seria o que é uma peça azulejada, que é sempre bom, por mais que a gente saiba e a gente conheça, é sempre bom a gente dar uma recapitulada, dar uma organizada. Então, aqui a gente tem um pequeno exemplo de uma peça azulejar. De acordo com Simões, as peças azulejares, elas são um subproduto da cerâmica,
A princípio, a finalidade dela era ser uma proteção contra a umidade, e elas eram aplicadas em superfícies parietais pavimentares. Essa é sempre uma classificação que a gente vê bastante, por ser uma fonte, assim, primária nessa questão da caracterização azulejar. As peças de azulejo, elas recebem essa camada de vitrificação, e em cima dessa camada de vitrificação é feita a aplicação da tintura, né? Mais para frente a gente pode fazer novas abordagens e umas discussões mais profundas sobre o assunto. Antes de aprofundarmos no design de superfície, nós vamos conhecer um pouco da história do azulejo, o trajeto da história do azulejo. Não dá para a gente abordar a complexidade, abordar tudo, porque existem fatos que se perderam ao longo da história. Então, pelos registros e algumas abordagens pontuais, nós trazemos, de acordo com Moura, né, Moraes, ele faz um rebusque e ele apresenta peças similares ao azulejo, que eram tijolos pintados, encontrados em zigurates e pirâmides, no Egito e na Mesopotâmia. Antes dos azulejos, no século XI, 10 e 11, como elemento compositivo das fachadas, eram aplicados tijolos e os estuques, que são esses elementos aqui destacados no slide. Então, já no século XII, teve toda uma mudança depois das invasões mongólicas, e assim, surgiram as primeiras olarias, e as primeiras peças de cerâmica trabalhada com fornalhas são apresentadas, são trazidas, né, à tona, de acordo com alguns autores. No século XIII, as peças cerâmicas começam a ser recortadas com alicates, criando os mosaicos alicatados. E outro ponto importante do século XIII é que, assim, alguns pesquisadores afirmavam que o azulejo chegou a Portugal apenas no século XVI. Porém, Barata e Simões, eles abordam que a Abadia de Santa Maria, que é uma obra do século XIII, ela já apresentava azulejos, então, por isso, a gente adotou também, a gente aceitou e compreendeu que, a partir da obra, no século XIII, o azulejo já começou a ser difundido em Portugal, né? Nós damos um salto para o século XV, onde novas técnicas de produção, de decoração da face azulejar são implementadas, né? A questão da corda seca, da aresta, que podem ser aprofundadas, como são essas técnicas desenvolvidas em outros estudos, mas pelo tempo a gente vai dar uma aceleradinha. Aí, pulando para o século XVII, o azulejo chega ao Brasil, começa a ser difundido no Brasil. No século XVIII, Portugal se consolida como um produtor azulejar. E no século XIX, nós finalmente temos as nossas produções próprias de azulejos autorais. E aí a gente traz um pouquinho desse processo industrial da produção do azulejo, né? Que ele inicia pela extração da matéria-prima, num perímetro geralmente regional, e aí esse barro coletado ele é acomodado numa superfície com auxílio de um funil para criar as placas de argila. E aí essas placas são posicionadas sobre esteiras que seguem para outro setor para serem fracionadas. E aí as peças são colocadas em moldes para preservar essa forma quadrada do azulejo, né? Que ela é a mais comum, digamos assim, né? E aí eles repousam nos moldes em uma temperatura ambiente, e aí são colocados por um curto período na estufa, um curto período de tempo na estufa, e posteriormente eles são levados às fornalhas, podendo passar até 72 horas, dependendo da temperatura dessas fornalhas, da qualidade, né, da intensificação da temperatura dessas fornalhas. E aí ocorre a limpeza dos azulejos, e aí eles retornam para a estufa, e aí são aplicada essa camada vidrada do azulejo, que está aqui, ele tem essa camada vidrada que ele tem um brilhinho. Deixa eu pegar esse escuro, que acho que dá para ver melhor. Ele tem essa camada vidrada.
E também interfere na questão do Isso. tempo de forno dele. Perfeitamente. Dependendo do motivo que é colocado, a cor, isso interfere no tempo de forno dele. E aí, ele passa por outro processo de limpeza, e aí as peças são levadas mais uma vez para a fornalha, e por fim, são realmente aplicados os motivos na face principal do azulejo. Então, agora a gente adentra um pouco mais nessas discussões sobre o design de superfície, após essa breve caracterização histórica e formal do que é uma peça azulejar. O design de superfície é compreendido como uma ferramenta que possibilita a criação de produtos bi- e tridimensionais. Tem as questões de produto superfície, superfície envoltória, que podem ser abordados posteriormente, e qualquer dúvida que tenham, a gente pode ir discutindo sobre isso. Então, é o seguinte, Ruth Schilling, ela produz muita coisa nessa área de design de superfície, ela é um nome, assim, sempre requisitado para fazer distinções e confirmações, né? Ela afirma que em produtos têxteis e produtos cerâmicos, esses produtos tendem a ser tendem a ter uma composição que busque ser compreendida, ter um produto que seja de fácil compreensão para o observador, que prenda a atenção dele, né? Para exemplificar isso, como pioneiros no Brasil, Ruth Schilling e Riet citam Goya Lopes, com as suas produções que são voltadas ao enaltecimento regional, e as produções, em termos de produção azulejar, tem-se o Atos Bucão, que tem produções vastas pelo Brasil e extremamente reconhecidas. Uma ferramenta muito importante para o design de superfície na nossa concepção, na nossa compreensão, que a gente utiliza bastante no nosso trabalho, é o rapó. O rapó, ele vai englobar como o motivo se comporta no módulo, aborda como o motivo se comporta no módulo, como o módulo se comporta na malha, como o módulo se distribui na unidade compositiva, como a unidade compositiva se distribui no multimódulo e como esse multimódulo forma um sistema. Dentro dessa questão do motivo, que são os grafismos e as figuras inseridas nos módulos, é afirmado por Graciano e Prado que quanto maior a questão de simetria, menor vai ser as possibilidades combinativas de rapó dentro de uma peça. Ou seja, se a peça tende a apresentar simetria em todos os seus eixos de propagação, quando você fizer o rapó, por mais que você rotacione a peça, ele sempre vai resultar em um rapó de translação. Então, saindo um pouco dessa questão de design de superfície, Temos. Pode ir. essa questão de design, saindo um pouco dessa questão, não saindo, né? A gente vai abordar a questão do design de superfície de maneira prática na nossa compreensão. Então, o design de superfície, ele vem com a questão de agregar, então, apesar de ter sido só considerado como ciência em 2008, é possível perceber que muitas pessoas, muitos artistas praticavam o uso do design de superfície, mesmo que fosse de forma intuitiva para suas composições. Nessa questão do avanço tecnológico, nós vemos a visita de Atos Bucão, nessa imagem, ele visita a obra, destrincha como é que ele gostaria que fosse o painel azulejar a ser aplicado. Então, graças a essa questão tecnológica, nós podemos ter acesso a essas composições por meio de softwares de computador, como Illustrator, o AutoCAD, onde você efetua um comando e essa peça é mostrado quais são as possibilidades compositivas dela. Anteriormente, também existia a possibilidade dos mockups, não é que a pessoa tivesse que estar em loco para decidir como seria a aplicação. Porém, ela poderia ser feita em papel, poderia ser feita em desenho à mão livre, ou mesmo em desenho técnico, mas, graças à questão do software, nós temos essa aplicação prevista em um tempo bem reduzido. Sim. Então, além desse ganho de tempo que você tem a partir
da contribuição tecnológica do design de superfície, nós também temos a questão do levantamento e do resguardo do patrimônio. A professora Auxília, ela sempre está contribuindo para enviando materiais para a gente poder fomentar discussões, e esses materiais a gente pega, faz a observação dele, faz os levantamentos, transforma essa imagem em um produto 3D, e alguns a gente consegue até fazer uma reconstruçãozinha do entorno para que seja preservado. Aqui, de manhã, durante as discussões de amanhã, a professora Auxília até abordou que o estado de preservação das obras no Parque Histórico Nacional dos Guararapes está bem preocupante e tem até um desacerto acima disso, né, que apesar de ser de ser tombado, de ser um local que deveria existir todo um controle, o estado atual, tanto das estruturas de concreto como das peças azulejares, apresentam uma deterioração bem elevada. Preocupante. Bem preocupante. Então, o que é que nós fazemos? Nós fazemos o redesenho bidimensional da peça, compreendemos como ela é aplicada no rapó, tridimensionalizamos essa peça por meio do SketchUp e fazemos a reconstrução digital desse produto, desse objeto, no possível contexto, né, nas possibilidades que nós temos. Aqui nós vemos que a peça é a mesma, porém o que ocorre? Existe uma alteração no rapó, então, de uma mesma peça, ele fez três combinações diferentes, que foi a de rotação, combinando duas peças, aleatória, rotação combinando duas peças, e a rotação simples. Nós também fizemos alguns redesenhos com a professora Auxília. Esse aqui é um painel painel azulejado, do prédio antigo do Seminário do Nordeste, e nós também fizemos alguns redesenhos de peças culturais, não apenas peças geométricas, e essas peças a gente faz... A malha, a gente enquadra, né, na malha, e aí a gente preenche por cor, e conclui a digitalização digital, né, para um meio digital, geralmente pelo AutoCAD, e Photoshop às vezes, depende da situação do painel, e aí a gente exporta para o SketchUp, renderiza e recria a peça, o conjunto de peças no seu habitat natural, para resguardar os valores desse painel. Uhum. Nesse exemplo daqui, que a professora Auxília enviou para a gente, a peça está bem deteriorada, a gente vê uma questão de elementos queimados, afetando o painel em si, ele não apresenta nenhuma peça danificada ou removida, porém, nós temos esse problema, né, que tem esse queimado, então, ao longo do tempo, essa exposição, a gente não sabe o que é que vai acontecer com essa peça no local. É uma degradação progressiva. Uhum. Então, nós fazemos o sistema, o mesmo processo que dá certo para a gente, que é efetuar a conjectura das linhas, fazer o preenchimento das cores, e posteriormente a esse preenchimento das cores, a gente envia para o SketchUp e tenta até dar uma humanizada no projeto sempre que possível. A professora Auxília também mandou para a gente essas peças do Atos Vulcão, e nós fizemos o redesenho delas, e desenvolvemos os produtos digitais também, para manter essa memória viva. E, por enquanto, nosso trabalho consiste nisso. Nós temos outras peças desenvolvidas junto com a professora Auxília, graças também ao apoio da professora Nathalie, que ajudou a gente a perceber como é que o design poderia funcionar a nosso favor. Então, a metodologia aqui teve muito puxão de orelha, mas foi muito divertido de fazer. Tanto que é uma coisa que a gente levou para a vida, né? Com certeza. Grande parte desse aporte teórico veio da professora Nathalie, né? Esse contato com o design também. E aí a gente
pretende continuar investigando essas questões, tanto azulejares como também de outras tipologias de painel. Não, Quem sabe, né, o que vem pela frente, né? exato. Mas, por enquanto, a gente quer investigar os azulejos possíveis e impossíveis por aqui, para resguardar, né, essas memórias e fornecer um material de qualidade, né? Visualizem também a revista do Grupal, tá cheio de coisinha bacana lá. Ah. Obrigada, Anderson e Juliana. Se se a audiência quiser registrar alguma questão, alguma pergunta aí nos comentários, né? Enquanto isso, vou enaltecer o trabalho que vocês estão fazendo, o trabalho do próprio Grupal, né? De fazer esses registros visuais e catalogar todos esses azulejos, né? Então, eu acho que é um trabalho incrível, né? E que consegue manter vivo, né, esse patrimônio. Não? Então, vocês colocaram aí algumas construções, né, que elas estão no estado de deterioração bem avançado, né, mesmo estando tombados, né, você não consegue ali manter, né, o cuidado e, enfim, manter viva a materialidade. Mas eu acho que através desse trabalho, né, de registro, de desenho, de catalogação, vocês de alguma forma conseguem conservar e preservar, né, para que outras gerações possam ter o contato, né, com essas obras azulejares, né, por meio dos desenhos. Enquanto isso, né, a gente luta para que, de fato, né, esses painéis, essas estruturas que são tombadas, que elas sejam minimamente preservadas, né, para que a gente consiga manter viva aí a história. Então, belíssimo trabalho do Grupal, belíssimo trabalho que vocês estão desenvolvendo aí. Muito obrigada. Uma pergunta de Renata Monese, que gostaria de saber, né, se o catálogo estará disponível online. No momento, nós estamos fazendo algumas distribuições e alimentando a página do Grupal. Nós estamos também nos programando, porque sempre que tem... Por isso que eu disse, a questão da revista do Grupal, a gente já publicou, acho que uns 2 a 3 trabalhos. A gente até tem algumas propostas do trabalho de levantamento de Campina Grande. A gente tem o capítulo do livro com a professora Nathalie. Então, assim, posteriormente, a gente pode juntar tudo e fazer uma distribuição que a gente ainda não parou para juntar, mas, graças a Deus, quando a gente olhou, a gente tem um material bem legal. A gente vai conversar com a professora Nathalie, com a professora Kaki, ver como é que a gente organiza e distribui, caso vocês realmente achem bacana. Sim. E tem os registros por meio dos artigos publicados, né? Então, embora todo esse material não esteja disponível para todo mundo, eu acho que por meio dos artigos dá para ter um gostinho, né, Anderson e Juliana, do que vocês têm produzido. Exatamente. Na medida do possível, a gente vai muito disponibilizar. bacana. Pois fico muito feliz aí com esse desenvolvimento e principalmente por ser da área de design, então eu sou suspeita para falar, né, e aí a gente vai encontrando esses cruzamentos e ver como essa parceria também pode ser muito frutífera, né? Com certeza. Sim. Muito obrigada aos dois, vou seguir, a Auxília colocou aqui no chat, né, o link, né, para o acesso a alguns artigos. Uhum. Então, quem quiser registrar aí, dando sequência, né, a gente vai agora passar a palavra para Adriana Castelo Branco, que vai falar sobre o design e uso dos cobogós na modernidade brasileira. Então, a Adriana é doutoranda no programa de pós-graduação em design da Universidade do Estado de Minas Gerais, a UENG, mestre pelo programa de pós-graduação de arquitetura e urbanismo e design da Universidade Federal do Ceará, em 2022, especialista em iluminação e design de interiores pela Universidade Castelo Branco, graduada em arquitetura e urbanismo pela UFC
e desde 2017 é professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, no campus Itapipoca, e atualmente está concluindo a especialização em docência do ensino profissional e tecnológico. Foi arquiteta no sistema FIEC-SENAI de 2013 a 2017 e lecionou no curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário Estácio, de 2012 a 2014. Foi arquiteta e gestora do Departamento de Engenharia do Tribunal de Justiça do Ceará entre 1998 e 2013. Adriana, a palavra é sua. Olá, boa tarde a todos. Eu acho que eu mesma vou compartilhar aqui o material, porque o arquivo ficou um pouco pesado, não consegui mandar por e-mail aí para a organização, mas é um grande prazer estar aqui participando deste evento maravilhoso. Não pude participar do primeiro evento do Patrimônio Industrial Arquitetônico, mas agora com esse convite da CAQI e essa coincidência de eu estar começando a estudar um elemento construtivo que faz parte, né, de todo esse acervo de pesquisas aí do design e também da arquitetura, né, que é o COBOGO. Então, iniciei agora muito recente o meu doutorado em design pela UENG, e já estou sendo acompanhada, né, com algumas disciplinas, com a minha orientadora, mas está tudo aqui muito no comecinho, mas o pouco que eu já consegui, né, trabalhar nessa pesquisa, no meu projeto, estou trazendo aqui para vocês, acrescentando um pouco da versão ligada à modernidade, né, do contexto da modernidade arquitetônica no Brasil, tá? Então, eu vou tentar aqui compartilhar a minha tela. Eu acho que é tela cheia, né? Então, vamos lá. Está dando para vocês verem aí? Perfeitamente. Pronto. Então, gente, vamos aqui iniciar, né, a apresentação, e o meu trabalho, né, foi intitulado O Uso do COBOGO na Modernidade Arquitetônica Brasileira, tá? E aqui, fazendo já parte, né, da minha pesquisa, do meu doutorado na UENG, tá? Inicialmente, eu queria fazer uma introdução, né, falando um pouco da questão da origem do COBOGO, de ter vindo diretamente de uma inspiração nas gelosias e muxarabes árabes, né, e trazendo, desde a sua criação, algumas nomenclaturas bem diversas, né, que foram sendo divulgadas e popularizadas, né, em todo o mundo, com várias nomenclaturas chamadas de COBOGO, de COMBOGO, de CAMBOGE, de COMOBOS, né. Então, assim, dentro de uma definição, né, mais apropriada que eu trouxe aqui do Dicionário de Arquitetura Brasileira, ele é intitulado como um nome que se dá, principalmente no norte do Brasil, ao tijolo furado ou ao elemento vazado feito de cimento, empregado na construção de paredes perfuradas, cuja função principal seria a de separar o interior ou o exterior, sem prejudicar a luz natural e ventilação, né, também sendo um nome que se generalizou para designar os elementos celulares usados como quebra-sol, né. Aqui uma outra definição, trazida por Armando de Holanda, né, um arquiteto que trabalhou muito a questão do conforto ambiental e do conforto nos trópicos, né. Ele fala o seguinte, que o COBOGO ocorre frequentemente nas construções modestas do Nordeste, com desenhos fantasiosos ou ingênuos, mas sempre um elemento simples, leve, resistente, econômico, sem exigências de manutenção e com alto grau de padronização dimensional, né. Então, Holanda realmente coloca aqui uma condição que os desenhos do COBOGO, quando foram iniciados, desde a sua criação, né, traziam esses desenhos mais simplificados, né, com geometrias realmente aqui, como a gente vê nessa imagem, né, apenas com retângulos quadrados, às vezes com pequenos detalhes circulares, mas que depois, com a evolução do seu desenho, né, foram ficando cada vez mais complexos, inclusive também evoluindo na sua materialidade, né. E aí a questão da manutenção e da padronização dimensional acabaram sendo características muito fortes, né, dele ser um elemento barato, econômico e de fácil aplicação. E diante disso, né, o COBOGO passou a ser trabalhado e aplicado em obras residenciais, comerciais, industriais e institucionais, sempre transitando, né, entre a arquitetura vernacular até a mais erudita. Mas aí, vindo para o contexto da nossa apresentação do evento, né, eu vou trazer um pouco do contexto modernista, né, do histórico do modernismo chegando no mundo e no Brasil, e que a partir disso, né, estimulou-se realmente até a produção de alguns elementos construtivos que viessem facilitar essa racionalização na arquitetura. Então,
um primeiro start de tudo isso foi a Semana de Arte Moderna, né, no Brasil, que já foi uma influência do que já acontecia internacionalmente, né? Então, na França, com Le Corbusier, na Alemanha, com Mies van der Rohe e Gropius, nos Estados Unidos, com Frank Lloyd Wright, então, todos já trazendo essa nova estética, essa nova linguagem, uma crença nesse homem universal, né? E aí, com a crise de 1929, com as pressões sociais, econômicas e industriais, precisava ser criado um novo modelo de consumo, um novo padrão, né, de construções. Então, aí o Brasil, né, recebe toda essa influência, essas primeiras obras modernistas começaram a vir diante também do início do processo de industrialização, e aí surgiam, né, novos princípios projetuais, que aí se aplicaram, né, não só no contexto da habitação, como também no urbanismo, né, trazendo, assim, uma tentativa, né, de maior salubridade e racionalidade em todos esses aspectos aí construtivos, né. E aqui, só para exemplificar, uma das primeiras residências modernistas no Brasil, né, projetada por Gregório Warszawicz, na casa na rua Itápolis, em São Paulo, né, projetada e inaugurada em 1929, e aqui uma imagem de registro, né, da visita de Le Corbusier no Brasil, que a partir de então, né, veio toda essa influência do contexto moderno para a nossa arquitetura e para outras áreas também. E sobre o histórico do Cobogó, né, a questão da criação e do registro do elemento construtivo. Então, assim, já sabe-se, né, que ele foi criado em 1929, em Pernambuco, a partir da nomenclatura, a nomenclatura dele se originando, né, a partir das sílabas dos engenheiros que criaram o elemento construtivo e que registraram, que no caso foi Amadeu Oliveira Coimbra, Ernesto Augusto Bockmann e Antônio de Góes. Então, com essas primeiras sílabas dos sobrenomes, né, desses engenheiros, eles registraram e patentearam um produto. E aqui é uma imagem, né, dessa patente, no caso, com toda a descrição da utilização do produto, da maneira que ele seria produzido, a imagem também visual, com as dimensões, né. Aqui eu trago também uma citação, né, de um livro que fala bastante sobre o Cobogó, que é um livro de Vieira, Borba e Rodrigues, né, onde aqui eles colocam realmente o parágrafo que está contido nesse registro da patente, né, então, assim, falando aqui desse destaque da resistência, né, do preço de aquisição, da forma de aplicar o produto na obra, né, para a construção de muros e paredes, permitindo grande segurança, rapidez e economia na sua aplicação. Bem, e com relação à primeira obra, né, registrada também com o uso do Cobogó, né, as obras pioneiras, né, essas obras também aconteceram em Recife, onde ele foi patenteado. Então, foram duas obras aqui que eu quis dar maior destaque, né, a Caixa d'Água de Olinda e o Pavilhão, né, de verificação de óbitos, todas duas projetadas pelo arquiteto Luiz Nunes, né, utilizando um desses primeiros padrões de Cobogós criados, né, pela indústria lá dos engenheiros criadores, que era uma peça, né, de 50 por 50 por 10, ambos, né, foram construídos na década de 30, 1934 e 37. No caso da Caixa d'Água de Olinda, né, a maior função dessa pele de Cobogós, desse grande painel, era realmente amenizar o calor forte incidente nessas tubulações da caixa d'água, resfriando essas águas do tanque, né. No caso aqui do pavilhão, né, de Óbidos, a maior função era realmente fazer essa proteção solar para a fachada menos favorecida do edifício, né. E esse edifício da caixa d'água realmente teve tanto destaque nacionalmente falando, diante, né, do impacto que ela teve nesse contexto urbano da cidade de Olinda, que era uma arquitetura ainda, né, com aspecto prioritariamente toda colonial e tudo, ele acabou sendo publicado no catálogo Brasil Builds em 1943, que foi um catálogo que registrou as maiores obras modernas da época, né, que estavam já sendo construídas ou prontas no Brasil. E aqui vale a pena citar também outras obras de Luiz Nunes, também dentro desse contexto do modernismo, lá no Nordeste, em Recife, que foi a Escola para Crianças Excepcionais e o Leprosário da Miroeira, né, ambos também possuindo Cobogós em seu projeto, tá? Já saindo um pouco, né, desse contexto inicial e vindo já mais para essa expansão do Cobogó, né, no Brasil e até, de certa forma, para o mundo, né, o Pavilhão do Brasil em Nova York, né, projetado por Lúcio Costa e Oscar Niemeyer em 1939, né, já, né, previa a presença do Cobogó aqui, né, em uma das suas fachadas, apesar de ser, né, de uma forma um pouco mais pontual, somente uma das fachadas, mas com o seu aspecto,
né, já mais simplificado mesmo, mas já era uma proposta diferente, né, esse elemento vazado, do que a gente via lá na caixa d'água de Olinda, com dimensões maiores, com realmente uma trama, né, um pouco mais de dimensões maiores. A Casa Morumbi de São Paulo, né, que foi a casa projetada pelo arquiteto Oswaldo Bratic, para ser sua própria moradia, né, já em 1951, também trouxe, né, a presença do cobogó no seu projeto, né, dando esse filtro, né, para a luz solar, essa leveza também para suas fachadas. Então, acabou sendo também uma obra bem simbólica na época aqui, já da década de 50, em São Paulo. Outras obras aqui também de grande repercussão, né, com o uso do cobogó, ambas aqui, no caso, no Rio de Janeiro, primeiramente aqui o Residencial Pedregulho, né, em 1947, projetado pelo arquiteto Afonso Reidi, né, então a gente vê que ele trabalha, né, um painel, né, desse elemento vazado, que poderia, né, já ser considerado também um cobogó, né, com uma trama toda mais semelhante, né, você vê também um reticulado, né, mais quadrangular, mas que acompanhava toda a curvatura da fachada, então também tinha nessa função de fazer esse filtro de luz, pelo que a gente vê aqui na circulação, sendo mais ou menos a mesma aplicação que foi utilizada no Parque Guinle por Lúcio Costa, né, só que no caso do Parque Guinle, Lúcio Costa preferiu trabalhar com várias soluções de filtro de luz, onde aqui ele trabalha com o brise, né, e com duas geometrias diferenciadas de cobogós, né, uma com desenho de círculos, né, também com diferentes tamanhos de círculos, e essa daqui, um cobogó mais com um aspecto de linhas em diagonal, né, então, realmente a proposta aqui de Lúcio Costa já era dinamizar mais, de uma forma modulada, né, a cada distância aqui estudada no projeto, ele trabalhou com um fechamento e uma vedação diferenciada, mas sempre utilizando algum elemento vazado. Falando um pouco de Brasília, né, também ainda no contexto da arquitetura moderna, aqui já na minha pesquisa, eu verifiquei que a questão das superquadras, né, dos edifícios residenciais em Brasília, uma pesquisadora constatou que havia a presença em 65% dos edifícios construídos entre 1960 a 1979, tinham cobogós nas fachadas, né, dos edifícios residenciais das superquadras, que aí, após 1979, já começou a cair, né, bastante o uso do elemento construtivo, já sendo registrado, né, em apenas 2% dos edifícios. Então, a gente vê que nesse período, né, mais áureo da arquitetura moderna, na década de 60 e 70, o cobogó ainda teve uma aplicação de bastante destaque, né. E aqui a Biblioteca Nacional de Brasília, né, que os primeiros croquis dela começaram a ser desenvolvidos na década de 80, mas ela já estava prevista no plano urbanístico de Brasília, né, por Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, e aqui, no caso, ela acabou sendo inaugurada só em 2008, mas, né, mantendo a proposta dos cobogós nesse grande pano dessa fachada aqui principal. Já saindo de Brasília e indo para a arquitetura moderna pernambucana, né, por ter sido o berço de criação desse elemento construtivo, eu trouxe aqui também algumas obras que merecem destaque pelo uso do cobogó, né. Então, a primeira delas, o Instituto de Antibióticos, que se localiza no campus da UFPE, no caso, o projeto de 1952, projetado pelo arquiteto Mário Russo, né, onde a gente vê o cobogó aplicado de uma forma aqui um pouco mais pontual, né, não é ao longo da fachada completa, mas ele tem o seu impacto estético, né, na proposta do projeto. A gente vê, né, dentro do edifício também como isso cria um efeito interessante. O cobogó aqui, no caso, eu não conheço pessoalmente esse edifício, talvez aí a Kaki conheça, mas acredito que ele seja um cobogó de louça, né, pelo que eu pude perceber aqui pelas imagens que eu pesquisei. E aqui o edifício da Sudene, que é um edifício de grande porte, realmente projetado, né, na década de 60, pelos arquitetos Maurício Castro e Reginaldo Esteves, que aqui sim o cobogó teve uma presença de grande impacto, né, na arquitetura, nessa fachada, e a gente vê aqui no detalhe, né, a questão da materialidade, do cuidado que foi o projeto desse elemento aqui, né, então já foi algo que ele quis buscar algo realmente com uma tecnologia mais avançada, com um desenho mesmo mais personalizado, né, do cobogó aqui para esse edifício. Então, aqui já, digamos assim, a tecnologia já avançando, né, e o cobogó acompanhando um pouco essa proposta aí
para os novos edifícios que já estavam surgindo na década de 60. Da mesma forma, o Cobogó aqui também do Seminário Regional do Nordeste, da FOP, de 1962, do arquiteto Delfim Amorim, né, ele também tem essa trama dele, né, de grande porte, né, com dimensões já mais generosas, né, a gente vê como isso já, a gente percebe bem aqui internamente, né, no corredor, a própria sombra, o próprio desenho que a sombra cria, né, dentro aqui do espaço interno, e como já é uma outra proposta, né, outra trama, outra geometria de Cobogó, mas que também tem a sua utilidade de filtrar a luz, claro, filtra com menos eficiência, mas tem todo um aspecto também de uma segunda pele, né, de uma estética para o edifício. Aqui o Centro de Filosofia e Ciências Humanas, né, da UFPE, do arquiteto Mário Russo e Filipe Meliá, de 1964, também aplicando, né, o Cobogó dentro de uma trama dele um pouco mais simplificada, mas sendo também um outro exemplo na arquitetura pernambucana. O edifício Santo Antônio, aqui já a arquitetura mais residencial, né, em Pernambuco, do Bossói, em 1960, também com uma geometria, né, com um desenho também bem elaborado, e o edifício Apolo 21, do arquiteto Oscar Uchoa, né, que não tem o Cobogó na fachada, mas existe um pátio central circular dentro desse edifício, todo circundado, né, de painéis de Cobogó. E essa foto que a gente vê, né, como se fosse de baixo para cima, a gente vê como isso cria um efeito, né, visual, algo que cria realmente um conforto, né, para circular nesse espaço aí, sem dar aquela sensação de algo muito fechado. Aqui, saindo um pouco do Recife, indo para a arquitetura moderna em Campina Grande, né, peguei emprestado essas imagens aí da Caqui, de um artigo dela, para poder trazer algo da indústria, né, também para cá no exemplo dos Cobogós. Então, a Valig do Nordeste, no caso da década de 60, né, 65, em Campina Grande, de autoria, né, do escritório de Sérgio Pellegrini e companhia. E aqui a gente já vê, né, a aplicação do Cobogó sendo super importante para esse uso industrial, realmente, em função, né, dessa questão da ventilação, de precisar trabalhar até uma circulação dos ventos de forma mais eficiente. Aqui o dimensionamento desses Cobogós, né, que a Caqui fez todo um estudo, um levantamento das medidas, né, dos materiais, das formas que foram combinados esses elementos para criar esses Cobogós, todos em concreto aparente, né, a materialidade dele. Então, algo realmente de grande porte, né, digamos assim, a execução desse padrão de Cobogó. E aqui, vindo um pouco para o Ceará, né, que é onde eu moro, então, trazendo um pouco do registro dos Cobogós na arquitetura moderna cearense, tá? Todas essas 4 imagens são de Cobogós de edifícios institucionais da Universidade Federal do Ceará, né? Então, esse primeiro é um registro de um Cobogó da residência universitária da UFC, que é de 1966, do arquiteto Ivan Brito. Aqui embaixo a gente tem um painel de Cobogós colocados no térreo da antiga Escola de Engenharia da UFC, de 1968, todas aqui voltadas mais para o poente, realmente fazendo essa proteção solar, né? Aqui, no caso, é um Cobogó de louça, esse é um Cobogó realmente mais de concreto, aqui do engenheiro Luciano Pamplona. Aqui a imprensa universitária, que usou, né, o Cobogó de forma aqui um pouco mais reduzida, mas sendo importante para fazer a ventilação do espaço dos maquinários da imprensa, do arquiteto Liberal de Castro. E aqui os edifícios dos institutos básicos da UFC de 61, que foi do arquiteto Liberal de Castro, também trabalhando painéis de maior, né, dimensão, aqui dando para a fachada poente. Então, a gente percebe que o mesmo padrão de Cobogó era trabalhado nessa época da década de 60. Já vindo para a arquitetura residencial cearense, né, eu já fiz aqui um levantamento de alguns edifícios, aqueles edifícios lá da década de 60 ainda, de 2, 3 pavimentos, também trabalhando o Cobogó de louça, com um desenho de pequenas dimensões, né, talvez já pensando numa redução de ruídos, ou numa redução de poeira, ou mesmo de redução de entrada do sol. A gente percebe que eram Cobogós com malhas, né, pequenininhas. Então, tanto esse edifício da Ana Carolina, que a gente percebe que lá é um Cobogó mais de concreto, esse é de louça, esse outro aqui, do edifício Abolição, no mesmo estilo do edifício Santos Dumont, também de louça. Aqui, já puxando um pouco para a arquitetura contemporânea cearense, a gente vê que o Cobogó, né, ainda adentrou a década de 70 e 80,
sendo utilizado, né, às vezes em grandes panos de fachada, como o caso dessa escola pública Dr. César Calles. Aqui, já em obras bem mais recentes, agora digamos, do ano passado, que eu já estive aqui levantando, o CISP, né, que foi inaugurado ou 2021 ou 2022, esse edifício, também com grande painel de cobogós, e essa biblioteca também aqui em Fortaleza, trabalhando também um grande painel de cobogós cerâmicos, né, nessa fachada. E aí, para a gente entrar na segunda parte aqui, que eu sei que eu já estou avançando no tempo, mas eu fiz, digamos assim, umas certas justificativas do porquê usar o cobogó, né? Quais seriam as vantagens, os aspectos importantes a considerar no uso do cobogó na arquitetura. Então, para mim, eu identifiquei o aspecto funcional, o aspecto estético, o aspecto da dimensão simbólico-cultural, o sustentável e até mesmo o psicológico. Dentro do aspecto funcional, né, eu gosto de citar muito Armando de Holanda, porque ele realmente foi um grande defensor do uso do cobogó, onde ele afirma, né, que nós devemos vazar os muros nessa arquitetura dos trópicos, na nossa arquitetura de um sol intenso, principalmente aqui do Nordeste brasileiro, né. Então, combinemos as paredes compactas com os panos vazados, para que filtrem a luz e deixem a brisa penetrar. Né, e ele também afirma que desenvolvamos novos padrões, estudando a disposição dos septos e a relação dos cheios e vazios, em função da orientação dos locais onde serão empregados e dos níveis de iluminância e ventilação desejados, de forma a valorizar o cobogó como elemento construtivo e expressivo de uma arquitetura dos trópicos. Né. Então, aqui ele coloca alguns croquis, né, desses possíveis desenhos e composições que esse elemento vazado pode ter, para gerar, né, essas possíveis formas de entrar o sol. E aqui algumas imagens do livro dele. Ainda no aspecto funcional, né, seria interessante destacar que ele realmente funciona como essa membrana protetora da irradiação solar, servindo para dividir ambientes internos e externos, sendo essas janelas de respiro, esses elementos de visualização, tendo essa permeabilidade visual entre os espaços, né, e que existem normas técnicas dentro da função do cobogó, do desempenho dele, que é interessante a gente saber da existência dessas normas, né? Então, a NBR 7173, a 5712, a 6136, a 15220 e a 8995, todas elas, né, abordam um pouco sobre algumas regulamentações para o uso desses blocos vazados, né? E aqui, no caso, algumas imagens também que eu já estou levantando aqui em Fortaleza, né, de algumas edificações que utilizam cobogó, no caso, em usos em platibanda de residências, em muros, né, para fazer os limites da área privada com a área pública, em fachadas de edifícios comerciais. E aqui, também ainda no aspecto funcional, encontrei esse registro, né, de uma pesquisadora da USP, falando de cobogós com isolamento acústico, né, então ela realmente desenvolveu uma peça, um cobogó acústico, que tinha pequenos desvios dentro da geometria dele, para essa passagem do ar, de modo a dificultar a propagação das ondas sonoras. E aí ela fez uns testes, né, submeteu uma frequência sonora que ele chegou a reduzir 37 decibéis, que foi comparado até uma parede de alvenaria totalmente fechada. Então, assim, algo que dentro dessa evolução, né, da tecnologia, do produto, já está se conseguindo avançar um pouco, inclusive na questão da acústica. Com relação ao aspecto estético, né, eu trago aqui também duas citações que eu acho que são interessantes da gente refletir, com relação ao uso do cobogó, quando Holanda fala, né, tiremos partido das imensas possibilidades construtivas e plásticas do elemento vazado de parede cobogó, que pode assumir uma ampla gama de configurações entre filigrama e marcado jogo de relevos, porque é mais ou menos isso que o cobogó nos oferece, né, dentro da sua riqueza de possibilidades, né, as diversas combinações que, inclusive, o mesmo elemento pode nos dar. E aqui fazendo um comparativo, até com a apresentação aí dos meninos antes, sobre a questão do design de superfície, que eu acho que eu vou entrar nessa seara também, com o cobogó, no estudo do design de superfície, um mesmo elemento, né, uma mesma peça de cobogó pode gerar diversas configurações, diversas combinações, dependendo da forma que você arrume, que você possa ali organizar. Então, da mesma forma que um azulejo, né, o cobogó tem uma geometria, tem um desenho e pode nos dar essas diversas soluções. Aí aqui são duas obras de um escritório de arquitetura cearense que vem utilizando bastante o cobogó ultimamente, na última década.
Essa é outra citação do Vieira Borba e Rodrigues, falando que esses panos vazados são uma espécie de fenestrações esponjosas, né, dessas empenas dos edifícios. Então, ora são véus meio opacos, meio translúcidos, petrificados como limites definidores das massas construídas. Bem poética, né, a forma que eles colocam, mas é mais ou menos isso, né, o Cobogota dá essa oportunidade de vazar sem deixar a pessoa, né, perder a sua privacidade, né. E nessa dimensão estética, né, falando aqui já reforça mais um pouco do que a gente falou, dessa multiplicação das peças tende para uma abstração, para uma repetição que vai desmaterializar a fachada. Então, muitas vezes o Cobogó visto isoladamente, e quando você vê ele multiplicado, né, em todo um painel, sei lá, com mais de 1000 peças, ele já cria uma outra estética, ele já cria um outro efeito no edifício. Então, isso também faz parte desse desenho, né, da arquitetura. E aí, muitas vezes, ele também é utilizado como essa questão dos envelopes sobrepostos, né, como essas pele perfurada. Então, aqui nesse edifício, que é um juizado também do mesmo escritório, ele trabalha, né, o Cobogó como essa pele, que inclusive não fica aplicado somente na fachada vertical, mas ele chega também, inclusive, a colocar o Cobogó como aplicado horizontalmente como um teto, né, então, ele até explicou numa palestra que eu assisti que foi algo um pouco complicado de executar, mas que deu certo e deu um efeito visual de sombra e luz muito rico para o edifício. Sobre a dimensão simbólico-cultural, eu trouxe aqui algumas imagens para tentar apressar um pouco aqui a minha apresentação, que falam muito para mim sobre essa questão simbólico-cultural. O primeiro foi esse Cobogó, que eu identifiquei durante a minha pesquisa, que foi projetado pelos irmãos Campana, né, e que eles idealizaram ele já pensando em fazer uma espécie de um registro, né, do que aconteceu daquela tragédia em Mariana, né, de toda aquela questão daquela lama, daquele rompimento da barragem. Então, aqui ele queria simbolicamente criar um Cobogó que pudesse representar, né, as várias mãos que ajudaram aquelas pessoas, as várias mãos que trabalharam para recuperar vidas ou mesmo alguns bens. Então, ele queria usar a argila da lama de Mariana, mas não conseguiu, os irmãos Campana, e aí ele acabou utilizando outras 3 argilas para dar a resistência para essa peça, né, e ela está aplicada numa galeria de arte aqui em Fortaleza, num grande painel da fachada dessa galeria. E aqui outros 2 Cobogós que para mim também trazem um pouco dessa questão simbólico-cultural, que estão sendo desenvolvidos por uma cerâmica que existe aqui na cidadezinha próxima de Fortaleza, Itaitinga, a Cerâmica Tavares, que está produzindo Cobogós imitando a renda cearense, que o nome dele é Cobogó Biuro, e o Cobogó Jangada, que também remete, né, esse símbolo muito forte do Ceará, que é a jangada. Então, realmente ele proporciona, né, esses elementos construtivos, essa compreensão de alguns significados, de alguns símbolos fortes que trazem uma identidade regional, ou no caso aqui também uma identidade de um momento, né, muito triste que aconteceu na nossa história. Com relação à dimensão sustentável, né, eu li um pouco sobre Papanek, né, que é um designer que fala muito sobre essa questão da responsabilidade social e ecológica da arquitetura, e ele fala muito dessa questão da contribuição, né, da arquitetura e do design para o bem-estar da população e do planeta. Então, o Cobogó também atua nisso, com essa eficiência bioclimática, com esse redirecionamento da luz, com a redução do uso da climatização artificial, né, com essa racionalização da construção, porque a partir até da modulação você tem menos geração de resíduos sólidos na obra, né, então o Cobogó é montado de uma forma muito enxuta, né, então isso já facilita essa questão sustentável. A questão também da durabilidade das suas peças, dos produtos, dos materiais que são utilizados por os Cobogós também é algo que entra nesse aspecto da sustentabilidade, né, e aqui um exemplo de um Cobogó também, que eu já estudei ele aqui durante a minha pesquisa, produzido a partir da casca do sururu em Alagoas, a partir de 2021, lá na comunidade do Vergel. Então, eles utilizam, né, toneladas de casca de sururu para produzir lá localmente, inicialmente foi feito lá mesmo na comunidade, o Cobogó, com a ajuda, né, do arquiteto Marcelo Rosenbauer, se eu não me engano, que atuou desenvolveu esse desenho e essa tecnologia desse Cobogó, e hoje ele está sendo comercializado pela Porto Belo. Com relação à dimensão psicológica, né, eu acho assim que o Cobogó ele tem essa questão
de influenciar também na psicologia ambiental, porque o comportamento humano, né, como quando você atribui essas sensações de luz, de sensação térmica, né, de melhoria de sensação térmica, de formas e texturas que podem realmente trazer, né, essa sensação psicológica mais positiva, isso colabora para a qualidade de vida das pessoas, dentro e fora dos ambientes construídos. Então, eu acho que essa coisa do Cobogó trabalhar, essa dramatização da luz artificial ou natural, aqui a gente vê o Museu Cais do Sertão em Recife, que trouxe também muito da simbologia, né, nessa obra, porque o Cobogó tem no desenho dele, na geometria, o aspecto dos galhos do sertão, né, quando o arquiteto desenvolveu o projeto, e dentro do edifício a gente vê também esse sombreamento desses galhos, então realmente traz, né, uma certa sensação de um conforto psicológico interessante. E aqui, para finalizar, eu já estive fazendo uns registros pessoais também de uso do Cobogó em outras cidades, digamos assim, da Europa, no caso, na oportunidade de uma viagem que eu fiz recente, e vi que como ele realmente conseguiu expandir fronteiras, né? Então, foi uma viagem até que eu, digamos assim, passei por algumas cidades e fui vendo e procurando o uso do Cobogó. Então, aqui no caso, eu pude verificar que em Palermo, na Itália, tinha uso de Cobogós nas fachadas, em Marselha, na França, tinha uso de Cobogós também em arquitetura residencial, em Barcelona também, né, o uso também nas fachadas, aqui em Mônaco, num uso mais restrito, né, no caso aqui num guarda-corpo de um edifício escolar, também era um elemento vazado no estilo de um Cobogó, e em alguns muros também, na Espanha, também pude constatar o uso do Cobogó. Aqui, essas imagens de Portugal, né, em Fátima, também sendo trabalhado, elemento vazado, em Lisboa, também nas fachadas, em Nazaré, que é outra cidade de Portugal, e em Cascais. Então, assim, eu vi o quanto realmente ele foi, né, valorizado também em outras cidades também europeias. E aqui, para finalizar, da arquitetura para o design, né, que está sendo realmente o meu foco de pesquisa no doutorado, a aplicação do Cobogó em, digamos assim, em produtos, em peças, né, propriamente dita, imobiliário. Então, aqui no caso, uma mesa criada pelos irmãos Campana, com o uso de Cobogós, e outra mesa com inspiração no desenho dos Cobogós por Lia Siqueira. E aqui é uma imagem da exposição da Louis Vuitton na Feira de Milão desse ano, que ele também trabalhou o Cobogó como pano de fundos para o mobiliário, né, e para fazer uma espécie de instalação ligada à marca. Obrigada, aqui são minhas referências. Obrigada pela atenção, gente. Muito obrigada, Adriana. Belíssimo trabalho, né? Gostoso de ver. A gente fica com vontade de fazer junto, né? Eu acho que a gente acaba adquirindo outro olhar aí. É interessante ver como um elemento construtivo que é aparentemente tão simples, ele tem um alcance enorme, né? Quando ele vai perpassando aí por todas essas dimensões que você apresentou. Né? Então, quando a gente compara ali com o azulejo a gente vê muito o trabalho de superfície ali na bidimensionalidade, mas o Cobogó ele extrapola, né? Ele vai para a tridimensionalidade, e aí tem esse trabalho com os volumes, e vai, enfim, alcançando aí essas dimensões, desde as dimensões funcionais, as dimensões estéticas, psicológicas, como você falou, as dimensões simbólicas, né? E adquirindo vários usos aí na arquitetura e também no design. Então, belíssimo trabalho aí, muito bom ver, e já fiquei curiosa para ver o resultado, né? Acredito que isso seja parte do seu doutorado, né? Isso, Mas a gente vai trocar figurinhas, porque você é do design, né? E eu tô do design agora. Então, Pronto. é algo que vai dar para a gente realmente aqui trocar boas informações. Muito bom. Sinta-se à vontade aí para a gente estabelecer essa troca. Juliana Pimentel comentando aqui que o Cobogó é fantástico, né? E que o trabalho foi ótimo. Se alguém tiver alguma questão para colocar para a Adriana nesse momento. Pela hora, acho que a gente pode dar sequência aqui, né? É gostoso falar sobre esse assunto, ouvir, né? E acaba que o tempo é bem limitado. E aí eu vou dar sequência, né? Passando
a palavra para Arthur Tiago Tamay, que vai falar sobre o ladrilho hidráulico na modernidade arquitetônica. Então, um pouco sobre Tiago Tamay, né? Ele é doutorando em design, com ênfase em design e tecnologia, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em design pela Universidade Federal de Campina Grande, especialista em artes pela Faculdade Internacional Signorelli. Especialista também em docência para educação profissional pela Faculdade Senac e graduado em design e produto pela Universidade Federal de Campina Grande e bacharel em comunicação social pela Universidade Estadual da Paraíba. É pesquisador do Laboratório de Design e Seleção de Materiais, LDSM, atuando nas linhas de pesquisa Design em Patrimônio Cultural e Digitalização Tridimensional. Atua ainda como pesquisador colaborador, responsável pela linha de pesquisa Design Moderno, Arte, Cultura e Comunicação, História da Arquitetura e da Cidade Moderna, e Documentação do Patrimônio Cultural do Grupal, o Grupo de Pesquisa de Arquitetura e Lugar. É tutor do curso técnico de Design de Interiores do SENAC e é membro expert do CIPA, Heritage Documentation. Também é membro filiado do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios e do Comitê Brasileiro para a Conservação do Patrimônio Industrial. Possui experiência nas áreas de design de produto e design de interiores, comunicação visual, patrimônio cultural, patrimônio moderno e patrimônio industrial, atuando nos seguintes temas: design de superfície, planejamento gráfico e editoração eletrônica, design e arquitetura moderna. Tiago, a palavra é sua. Oi, Nathalie, boa tarde. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Perfeitamente. Ai, que bom. Aqui está tendo uma obra aqui do lado, está um barulhão. Espero que essa obra não atrapalhe esse momento. Já posso ir compartilhando aqui o material? Pode sim, pode ficar à vontade. Tá, vou só abrir aqui o PDF. Nathalie, fica melhor compartilhar a partir do PowerPoint ou do PDF, ou tanto faz? Tanto faz. Acho que está no seu computador, não é um problema, não vai haver problema de configuração, né, do arquivo. Pode ser pelo PowerPoint, acho que é mais fácil de administrar. Tá, então, deixa eu só abrir aqui rapidinho. Foi, né, Nathalie? Tá aparecendo aí para todo mundo? Tá aparecendo. Tá sim, né? Então tá. Então, pessoal, boa tarde a todos. Primeiramente, né, rapidinho aqui, eu só gostaria de agradecer a professora Kaki pelo convite e também agradecer a Nathalie, né, pelo convite aqui para participar dessa mesa e dizer que eu estou me sentindo muito honrado por participar dessa mesa com temas tão legais, né, tão bacana. A Nathalie falou que estava bem curiosa ali para ver o final da pesquisa, né, da Adriana, e eu também fiquei bem curioso para ver. Em breve, acredito que tu vai estar trazendo aqui para nós, né, Adriana? Achei bem legal ali tua pesquisa. Também parabenizar o Calil, né, e a Juliana, uma pesquisa maravilhosa que eu pude acompanhar também um pouquinho ali, né, Calil, quando a gente conversava sobre o assunto. Vi ali também tua dissertação, ficou muito bom, parabéns. E, pessoal, eu sei que é um momento breve, né, é um momento de troca que a gente tem aqui para compartilhar um pouco das nossas pesquisas, né, do que a gente já pesquisou, do que a gente veio pesquisando aqui com os grupos, e o que eu quis trazer para vocês aqui, para que a gente pudesse conhecer um pouco mais desse objeto de estudo que eu já venho trabalhando com ele desde ali da época da graduação, no mestrado também e aqui no doutorado, que é esse bem integrado que é o ladrilho hidráulico, né? E deixa eu só passar aqui, pessoal, para vocês, espera aí. E antes de começar a falar sobre o ladrilho, né, na modernidade, só para a gente introduzir
falando aqui sobre o ladrilho hidráulico, nós temos a norma da ABNT, a NBR 9457, a sua versão mais atual, que é de 2013, e ela fala que o ladrilho hidráulico é um revestimento, né, uma placa cimentícia paralelepipédica de dupla camada, ou seja, ela tem uma camada superior, e ela tem, que é a camada que fica ali exposta ao tráfego. Também tem a camada inferior, que é a camada que justamente ela fica em contato com o contrapiso, e onde recebe a argamassa colante. E o ladrilho ele pode ser aplicado em diversas tipologias, para residenciais, para ambientes comerciais também. Pode ser utilizado tanto em piso, como também revestimentos de parede. E a sua durabilidade ela é determinada justamente do cuidado e do uso que vai sendo feito, né, nesse revestimento. E também dos tipos de impermeabilização que podem ser feitas ali na superfície, e isso vai elevando e aumentando a durabilidade. Deixa eu passar aqui. E atualmente, pessoal, existem 3 tipos de ladrilhos que são fabricados, né, e estão aí disponíveis no mercado à venda, que são os ladrilhos internos, que são esses lisos, né, que eles podem ser decorados, podem ter alguma determinada estampa ali, ou padronagem, assim como também a gente encontra ele liso também, ou seja, uma única cor. Temos os ladrilhos para calçada, né, que são os ladrilhos chamados de ladrilhos externos, que eles geralmente eles têm esse baixo relevo, e aí também o desenho, né, varia ali conforme esse baixo relevo, conforme as gravuras, e por ele ter esse baixo relevo ali nas formas, ele pode ser utilizado em calçadas e, portanto, ele possui essa característica de ser antiderrapante. E também temos os ladrilhos táteis, que eles possuem formas ali que auxilia pessoas com deficiência visual, por exemplo, e a cor dele também varia, né? A cor do ladrilho ela pode ser personalizada conforme a necessidade ali do cliente. E daí, pessoal, quando a gente fala, né, em arquitetura moderna, geralmente quando eu comento assim com as pessoas, todo mundo já remete assim ao azulejo, né? Atos Bucão, quando a gente fala de arquitetura moderna no Brasil, tá? A gente pensa logo nos azulejos, né, de Atos Bucão, em Brasília, e realmente, né, nessa época, quando foi construída, né, Brasília, se utilizou muito, mas também o ladrilho hidráulico foi bastante utilizado, como, por exemplo, aqui nas casas que foram desenhadas por Flávio de Carvalho, em São Paulo, que ficam ali na Alameda Lorena. Ainda temos uma que não foi descaracterizada, ainda continua, e esses ladrilhos foram desenhados por ele também. Inclusive, esses padrões, eles se encontram à venda na fábrica da Lipiage, e esses padrões, essa coleção de ladrilhos, né, que é chamada de Os 5 Sentidos, foi desenhada por ele, especialmente para essas residências que foram projetadas também por ele. E, além de Flávio de Carvalho, Paulo Mendes da Rocha também utilizou ladrilho em algumas de suas obras residenciais, como, por exemplo, nessa imagem aqui, que é da residência Mário Massetti, foi projetada em 1968. Deixa eu só voltar aqui para o chat, pessoal, para ver se vocês estão, se alguém deixou alguma pergunta. Mas está passando tudo direitinho, né, Nathalie? Tá tranquilo. Eu estou com a tela aqui aberta, daí eu não estou vendo assim, se o pessoal está comentando alguma coisa aqui no chat. Tá, mas... Qualquer comentário aqui eu te falo, pode deixar. Tá, beleza então, Nathalie. Então eu vou voltar aqui, porque eu estou com a janela aqui aberta, em tela cheia. E daí, pessoal,
partindo para Campina Grande, que também o ladrilho foi utilizado, principalmente pelo arquiteto Geraldino Duda, o qual nós, do Grupal, né, o Grupo de Pesquisa Arquitetura e Lugar, pesquisamos bastante sobre ele. Foi feito já foi feito, e ainda continua, né, sendo feito vários levantamentos das residências que ele projetou, ali na década, a partir de 1950 até 1970, e uma delas foi a residência Elion Paiva, que foi projetada em 1968. Para quem conhece Campina Grande, ela fica ali, quase em frente ali ao Teatro Municipal, que também foi projetado por ele. E nessa residência que eu tive a honra, né, e tive a oportunidade de entrar lá, conhecer a residência, conhecer também as pessoas que até então naquela época ainda moram, não sei se moram ainda, mas moravam lá, e eles abriram para nós na época, para a gente poder fazer todo o registro fotográfico, e existe esse painel de ladrilhos hidráulicos que fica bem ali no jardim, na entrada, e nessa época, o arquiteto Geraldino Duda, ele usou bastante ladrilho hidráulico em suas obras, tanto para painéis, como esse, por exemplo, no jardim, na entrada, como também nos pisos, e fazendo esse link, né, por exemplo, aqui como eu mostrei para vocês, São Paulo e Campina Grande, com o uso do ladrilho, né, nessas casas modernas, aproveitando já, como falando, entramos já, né, em Campina Grande, contextualizando sobre Campina, para quem não conhece, Campina Grande ela fica localizada no agreste do Planalto da Borborema, a segunda cidade mais populosa da Paraíba. Ela tem cerca de 44% ali do território paraibano, né, contando Campina Grande, com região metropolitana, e as cidades, né, da região metropolitana, e ela tem uma população, segundo dados do IBGE de 2016, foram os dados mais recentes que eu consegui achar, por volta de ali, acima de 400 mil habitantes. E daí, pessoal, já que entramos, né, aqui no lugar, Campina Grande, eu quero falar aqui para vocês, para quem também não conhece, eu sei que quem é de Campina Grande já conhece a Fábrica Metro, desde a época da graduação, como eu comentei com vocês, né, já trabalho com esse revestimento com ladrilho hidráulico, na época do mestrado também, e a Fábrica Metro, que a fábrica foi a primeira fábrica de ladrilhos hidráulicos de Campina Grande. Na época, deixa eu só passar aqui para vocês verem essa fotografia da época, que ela era chamada de Fábrica de Mosaicos de Resistência. Ela é a única fábrica da Paraíba que trabalha na produção de ladrilhos hidráulicos, e atualmente ela é chamada de Fábrica Metro. A fábrica ainda permanece na família, né? É o neto do fundador que gerencia a fábrica. Ela continua também no mesmo endereço, ali no bairro da Prata, e ela passou a ser chamada de Fábrica Metro depois que ela fechou ali com teve, assim como a Adriana estava comentando ali, né, que na década de 70 teve esse declínio no uso, por exemplo, dos cobogós, né, do ladrilho hidráulico também foi bem semelhante, porque teve esse boom ali na década de 50, 60, né, aí quando foi 70, começou esse declínio, e daí na década de 80, a fábrica de mosaicos Resistência, ela fechou as portas, passou cerca de 10 anos desativada, até que o neto do antigo proprietário, que é o Januário, ele reabriu a fábrica, agora com o nome, né, a partir de então, com o nome de Fábrica Metro, e dando continuidade aí na produção do ladrilho hidráulico no estado da Paraíba.
E tudo isso, pessoal, foi parte da pesquisa de mestrado, cujo a professora que aqui foi a orientadora, e quando a gente foi fazer todo esse levantamento, né, nós fomos buscar em diversas fontes, em catálogos também, em revistas da época, aqui temos os anúncios publicados em jornais e revistas da época, e também nós buscamos em outras fontes também, que são os catálogos ali da FIEP, tá? E só para contextualizar também o que estava acontecendo nesse período, desde que a fábrica ela foi fundada, né? Por exemplo, na década de 1950, existiam 4 fábricas de ladrilhos, além da fábrica de mosaicos Resistência. Então, mostra que nessa época houve essa efervescência no uso do ladrilho. Aqui são os catálogos, os cadastros industriais do estado da Paraíba, que também foi uma fonte bastante importante de pesquisa, quando, a partir dos dados, né, desses cadastros, a gente conseguiu identificar que, na década de 60, existiam 6 fábricas de ladrilhos em Campina Grande. Isso, mais uma vez, reforça, né, o quão foi importante e efervescente o uso desse revestimento nas construções da cidade. E daí, como eu já comentei com vocês, né, houve essa recessão ali na década de 70, e aos poucos essas fábricas elas foram fechando as portas, né, foram deixando de trabalhar com esse revestimento, justamente na década de 70, quando começou-se a ampliar o uso da cerâmica, né, dos revestimentos cerâmicos nas construções, também muito devido à praticidade do uso, né, por ser um material que tem a sua superfície esmaltada, e o ladrilho, apesar de ele ser mais resistente, mas é necessário que haja procedimentos de impermeabilização, aplicações de cera, por exemplo, para dar brilho, né? Então, a praticidade da cerâmica, do revestimento cerâmico, fez com que o ladrilho hidráulico começasse a cair em desuso ali, a partir da década de 70. E daí, como eu já também comentei com vocês aqui, né, seguindo essa linha do tempo, a fábrica de mosaicos Resistência encerrou suas atividades, e que, inclusive, né, só trazendo aqui uma curiosidade para vocês, ela foi a primeira a ser fundada na cidade de Campina Grande, consequentemente, foi a última a encerrar suas atividades, ali na década de 80, e daí, como retomada, na década de 90, retornou suas atividades, agora, porém, com o nome de Metro Materiais. E contextualizando também, falando sobre o processo produtivo, que, basicamente, pessoal, todo o processo de fabricação, mesmo que seja inserido novos maquinários, como, por exemplo, algumas fábricas do Brasil, como a Dali Piage, a Ladrilá de São Paulo, a fábrica de mosaicos de Pelotas, eles utilizam prensa hidráulica. Algumas fábricas utilizam aquela prensa manual, mas o processo de fabricação, ele permanece o mesmo, tá? Desde os materiais, o uso do cimento, o uso dos pigmentos, o uso de alguns equipamentos que, alguns deles são fabricados pelos próprios artesãos, ali, ladrilheiros, como, por exemplo, aqui, olha, o número 9, que é uma lata com um furinho, que, dependendo da localidade, alguns desses equipamentos, eles são chamados, né, tem um determinado nome, como, por exemplo, o número 1, que é essa base de ferro. Por exemplo, na fábrica Metro, né, em Campina Grande, eles chamam de prato, porém, na fábrica de mosaicos de Pelotas, no Rio Grande do Sul, eles chamam de matriz ou chamam de placa. Esse equipamento aqui, o número 2, é uma peça metálica, que ela é chamada de quadro, ela
na verdade, ela é um bastidor, né? Alguns chamam de esquadro também. Ela é encaixada na peça número 1, para poder inserir todos a matéria-prima dos pigmentos, do cimento, da areia. O número 3, que é chamada por alguns de matriz, de forma, algumas fábricas chamam também de gabarito, e ela serve justamente para delimitar os espaços ali para onde são inseridos os pigmentos. E daí esses outros equipamentos, como escovas, o óleo, por exemplo, que é usado também por todas as fábricas, é uma mistura de óleo de linhaça com querosene, e dependendo do ladrilheiro, cada um tem sua técnica. Usa um pincel, um determinado pincel, para ir ajustando ali o desenho, uma escova metálica, ou pode ser uma escova com cerdas plásticas. Por exemplo, aqui o número 7, essa ferramenta que é utilizada ali, que alguns chamam de palhinho, que ela, na verdade, é uma pá, onde eles colocam o pigmento ali para ir despejando, né, em cada parte desse gabarito delimitador, dessa forma. Então, pessoal, basicamente os equipamentos, sejam nas fábricas aqui do Brasil e até do mundo, são praticamente os mesmos. Pelas pesquisas que eu já venho fazendo, o que muda mais é realmente assim, que algumas fábricas utilizam a prensa hidráulica, ou seja, é uma prensa onde basicamente aperta um botão ali e daí é despejada toda aquela tonelada em cima no momento da prensagem, e alguns é aquela prensa manual ainda, que gira manualmente ali para que seja executado essa ação de prensagem. E daí as etapas do processo de fabricação também são as mesmas em qualquer lugar do Brasil, tá, pessoal, em qualquer lugar do mundo, que ela inicia primeiro pela escolha ali do desenho, né, a escolha dessa forma para ser fabricado esse desenho. E daí, como eu comentei com vocês, se é um ladrilho decorado, é escolhido uma determinada padronagem ali, escolhe-se essa forma, né? Se não, se ele é todo liso, não tem nenhum desenho, então não é utilizado essa forma, né? E daí, como eu comentei com vocês aqui, todo o processo, ele é basicamente o mesmo. Insere-se os pigmentos ali, que é uma mistura de um pó, a coloração, com o cimento branco. Dependendo da cor, se utiliza o cimento branco, dependendo se é uma cor que tem uma tonalidade mais escura, utiliza-se o cimento cinza, o cimento comum, Portland, ou o cimento branco, para tonalidades mais claras. Em seguida, na terceira etapa, insere-se um cimento, o cimento comum ali para que haja esse processo de secagem, onde ele absorve toda a umidade. Depois, na quarta etapa, também é inserido ali uma mistura de cimento com areia, para que em seguida, na quinta etapa, seja feita a prensagem. Na sexta etapa é feita essa extração desse ladrilho, ou seja, a etapa de desenformagem ali da matriz. Na sétima etapa, os ladrilhos fabricados, eles são colocados em repouso, até que, por exemplo, no dia seguinte, né, geralmente eles fazem isso, é feita toda a produção ali no dia, então ele passa a noite ali repousando, para que no dia seguinte seja colocado em um tanque com água submersa, e por isso o nome ladrilho hidráulico, que é devido a esse processo de cura do ladrilho por imersão em água. Na nona etapa, todos os ladrilhos, ou seja, toda a produção feita, ela fica ali colocado em um determinado local para secar, geralmente ali de entre 20 a 30 dias no máximo, é o período de secagem. Tudo isso depende muito da localidade. Em cidades mais úmidas, como por exemplo Pelotas,
Campina Grande também em épocas chuvosas, que é bastante úmido, daí demora um pouco mais a secar. No verão acaba secando mais rápido, então esse processo, essa etapa, ela é um pouco mais acelerada. E a 10ª etapa, que é a etapa de acondicionamento desses ladrilhos em uma determinada embalagem para ser enviada para o consumidor final. E é isso, pessoal. Eu acho que eu já até estourei um pouquinho o tempo, né, Nathalie? Aqui estão as referências que nós utilizamos na pesquisa. E, mais uma vez, agradeço a atenção de todos vocês. Quem tiver alguma dúvida, quem tiver curiosidade também, quiser compartilhar algo, meu e-mail está aqui, disponível para vocês. E é isso, pessoal. Obrigado aí, Nathalie. A gente que agradece, Arthur. Muito obrigada aí pelas apresentações. De fato, estamos bem apertados de tempo. Não sei como é que a organização quer que a gente prossiga aqui. Oi, gente, boa tarde aqui, Tiago. Eu pediria, Nathalie, que a gente pode fazer o seguinte, a gente pode juntar todo mundo, pelo avançar da hora, ser sexta-feira de tarde, e a gente, ao mesmo tempo que fecha a mesa, também vai fechando o evento, tá bom? Maravilha, então vamos lá. Né? Pode ser, Nathalie. Então, para a gente não se alongar muito e não entrar a noite adentro, tá bom? Juliana, Calil, Adriana, não é, Nathalie? Pode acender também as câmaras, para a gente fazer aqui um encerramento desse momento, tá certo? Eu queria parabenizar vocês todos, né, Nathalie? E como é legal esse diálogo do design com o patrimônio industrial, com a preservação, né, com essa é uma tectônica, é uma materialidade, a dimensão construtiva do patrimônio industrial. Eu estava conversando com o Eduardo Romero, o nosso presidente do TIC Brasil, que esteve hoje com a gente na abertura, e ele, nas nossas reuniões passadas, ele falou assim, Caqui, o evento desse ano, vamos fazer alguma coisa diferente, pensa alguma coisa diferente. E aí eu pensei justamente isso, em trabalhar a questão da tectônica, entende? Discutir essa materialidade, tanto que a gente trouxe no primeiro momento a questão da pré-fabricação, que teve na mesa com a UNB, teve na minha fala sobre Armando de Holanda, certo? E teve também nas discussões de Selma com a Ana sobre o aço em Belém, tão forte que foi, certo? E também aprofundado agora de tarde. E também teve uma outra pauta, que foi a questão da interdisciplinaridade dos saberes, não é? Dialogar história, arquitetura, design, tudo isso, tá? Que faz parte do acervo material e imaterial do patrimônio. Nessa mesa aqui, o Calil, com a Juliana, falou das técnicas, não foi, Nathalie? Do fazer, do azulejo. E Tiago, desde a sua graduação, vem estudando essa construção, né, do mosaico, do ladrilho. Estudou primeiro no Nordeste, em Campina Grande, na Paraíba, e hoje expande seus estudos para a fábrica de Pelotas, no Rio Grande do Sul, e também estudando como objeto o prédio da Prefeitura de Porto Alegre. Então, eu tenho muito orgulho de ver um design paraibano, nordestino, arrasando desse jeito, certo? E tenho mais orgulho ainda dele fazer parte da nossa linha de pesquisa, patrimônio e design, não é? Que o Grupal hoje continua com Calil, com Juliana,
que estão ali sempre colaborando. Então, assim, eu quero agradecer de verdade a nossos pesquisadores do Grupo de Pesquisa Arquitetura e Lugar, que, inclusive, juntamente com Ivanilson Pereira, com Lucas Jales, com Matheus Batista, organizaram comigo esse evento. Esse evento é um evento nacional, mas ele é produzido, sim, pelo Grupal, pelo Docomomo Brasil, mas por nós, entende? Da UFCG, do PPGH, do curso de Arquitetura e Urbanismo, do curso de Design também, porque somos nós que fazemos essa construção. E também parabenizo a Adriana Castelo Branco, que eu a provoquei, porque eu tenho acompanhado a Adriana nessa sua luta pelo doutorado, quando ela me perguntou, aqui eu vou fazer uma seleção, estou querendo fazer sobre Cobogó. Eu disse, uau, que legal, Adriana. E aí começamos a trocar figurinhas no ano passado, não foi, Adriana? Comecinho desse ano. Foi. E aí, Adriana, a gente começou a conversar sobre Cobogó, porque é uma coisa que a gente sempre pesquisa na arquitetura nordestina, principalmente aqui em Pernambuco. Na Paraíba, a gente tem feito esses estudos, como a Adriana mostrou, na fábrica da Vale. E eu me lembro também, Adriana, da belíssima fábrica do Hans Bros aqui em Pernambuco, no Nordeste, que tem um pano de Cobogó fantástico. Então, assim, o Cobogó faz parte da nossa cultura, né, nordestina. E o Cobogó em cimento, porque, como ela viu e mostrou no final, o Cobogó está presente em toda a Península Ibérica, porque os árabes já usavam. Eu vi um Cobogózinho antes de Cristo, no Museu Turco, cerâmico, pequenininho, Adriana, ele devia ter 10 por 10. Eu falei, nossa! E lá na Espanha, eu via direto em Barcelona, em Valência, certo? Em toda a Espanha, o Cobogó é muito usado, cerâmico. Por quê? Por causa dos árabes, né? Dos que invadiram na Península Ibérica, Portugal e Espanha, e foram subindo com essa tecnologia. E aqui, somente em 1929, como a Adriana colocou, o Coimbra, o Bocht e o Gost se juntaram e patentearam aquele quadradinho que o Luiz Nunes, e aqui a gente faz uma menção a Luiz Nunes, que também a Adriana falou, da Caixa d'Água de Olinda, do Pavilhão de Verificação de Óbitos, do Seminário do Nordeste, porque todas essas obras a gente tem estudado, né, no mestrado, no doutorado, e agora nos últimos livros, como até eu coloquei. Então, isso é muito legal, ver vocês investigando isso, né? E está aqui com a professora Nathalie, que está lá presente no programa de doutorado da UFCG, que tem feito trabalhos tão legais, né? E aqui, Juliana, Arthur, Calil, todos são oriundos do PPG, da pós-graduação em design da UFCG. Então, parabéns também, a Nathalie, ao esforço do programa de pós-graduação, que eu sei como é difícil manter um programa, né? Hoje estou na história, já fui do design, mas tenho dialogado direto com nossos colegas. E, assim, aqui, os heróis da resistência da sexta-feira à tarde, eu quero agradecer também ao público que está aqui com a gente ainda, certo, presente, e dizer muito obrigada a vocês que passaram o dia conosco. A gente teve uma média muito legal de assistência, certo? Só caiu um pouquinho agora no final, mas o dia todo estava mais de 60 pessoas, 70 assistindo, isso foi muito bom, certo? E com palestrantes excelentes, né? Eu acho que vocês todos estão de parabéns, e se Deus quiser, e a gente também conseguir, no ano que vem, a gente faz, como a Márcia, minha colega Márcia Cristina, do Pará, que está aqui assistindo, professora doutora
pesquisadora e também apaixonada pelo tema de modernidade, patrimônio industrial, já estava perguntando, quando é que vai ser o terceiro? Márcia, vai ser ano que vem. Então, no ano que vem, a gente faz o terceiro fórum, né? Como eu disse, esse evento, ele é o último desse ano, promovido por nós, dessa gestão do Docomomo Brasil. A gente vai entregar a nossa gestão em janeiro, certo? Mas a gente continua filiada ao Docomomo Brasil, ao Icomos Brasil, ao Tiqui Brasil, e também tem uma notícia aqui, um spoiler, né, para vocês, que nós estamos criando o núcleo Docomomo Paraíba, certo? E que pelo nosso trabalho que a gente tem desenvolvido, e já estão envolvidos aqui também nossos colegas Ivanilson, Lucas, Matheus, Calil, Juliana, Elton, e eu convido o Tiago para se filiar ao Docomomo Brasil, a Nathalie, para fortalecer o nosso núcleo Paraíba, porque nós somos resilientes, e como os colegas aqui hoje de manhã falaram, certo? Os colegas do Sudeste disseram, nossa, como o Nordeste é rico. Eu não conhecia o trabalho do Armando de Holanda. Eu não sabia que tinha essas fábricas tão belíssimas assim. Tem. E tem muito mais. E o Sudeste, o Sul, precisam conhecer os outros Brasis. O Norte, o Nordeste, o Centro-Oeste. A gente é múltiplo, a gente é rico, a gente é diverso, e nós somos guerreiros, certo? E a gente vai continuar, sim, produzindo, fazendo esses encontros. Muita gente fica dizendo, já estou com saudade, será que vai continuar? A Juliana Santa Cruz, que está aqui do Núcleo Pernambuco, do Docomomo, que também a gente está vinculada. Mas, assim, a gente não vai parar, mesmo com outra direção, certo? O Icomos Brasil também, né, Ronaldo, parceirão? Então, o Ronaldo é do Comitê de Patrimônio Industrial, eu sou do Comitê de Documentação, e a gente, assim, unidos. O nosso tema é união, junção, independente dos discursos e das práticas que possam vir, que a gente não sabe, mas nós estamos unidos. E vamos continuar fazendo um trabalho juntos, do Icomos, do Tiqui, do Docomomo, com seus núcleos, e com as universidades, não é? Porque são essas forças que juntas produzem o conhecimento e traz mais gente ainda para pesquisar. E frisando, pessoal, ninguém é dono de acervo. Os acervos são públicos, a documentação é pública, os autores são públicos, as pessoas precisam abrir a cabeça, e aqui eu falo como coordenadora do Docomomo e como coordenadora do Icomos Doc. O acesso à informação é livre, os arquivos públicos têm a lei de acesso à informação. Muito material que nós vimos aqui é uma luta ser conseguido, é uma luta a gente ter acesso aos arquivos privados ou públicos. Quantas vezes a gente recebe um não? Não, não posso. Não, isso é meu. Não, isso aqui tal. E não é assim. A pesquisa é aberta a todos. A documentação é livre para a ciência. Então, vamos pesquisar, vamos interagir, vamos trocar informações. Simplesmente é por créditos. A fonte, quem foi que fez, quem foi que desenvolveu, isso é que é o mérito. E a gente acabar com as picuinhas, acabar com as desavenças patrimoniais existentes nas bases e trabalhar todo mundo em prol da preservação do patrimônio brasileiro. A documentação, a modernidade, o patrimônio industrial, todos esses estão passando por momentos muito sérios no Brasil.
nos acervos, a gente está tendo a fuga dos acervos privados, né, para Portugal. A gente sabe que a Casa de Arquitetura tem adquirido os acervos do Lúcio Costa, do Paulo Mendes da Rocha, vai adquirir agora do Lelé, adquiriu o do Elmo Maia, certo? Mas a gente não é a favor disso. Agora, a gente precisa fortalecer os nossos arquivos e também fortalecer as políticas de preservação das distintas tipologias. A gente viu aqui a necessidade de resgatar o patrimônio imaterial, do patrimônio industrial, o saber fazer. E aqui esse grupo, hoje de tarde, falou sobre isso, né? Sobre essa tecnologia da construção do azulejo, do mosaico, do cobogó, sabe? Isso é que a gente não pode deixar morrer, não pode. E também continuar sensibilizando a população, porque somente essa população é que vai tomar conta, é que vai exigir dos nossos políticos, dos nossos empresários, intervenção para conservar esse patrimônio, porque a gente viu que a maior parte, como a mesa anterior mostrou, certo? Como a Luciana, como a Ana Lúcia, como a Aline, certo? Como o Ronaldo discutiu aqui e mostrou exemplos, falando da maior parte do abandono. São pouquíssimos exemplos bons no Brasil, até no mundo, certo? Mas cabe a gente ajudar nesse processo. Eu só queria passar aqui para a gente finalizar um recado do nosso presidente Eduardo Romero, que disse hoje de manhã, e eu aqui reforço, vai ter o edital de concurso de tese e dissertações na área de patrimônio industrial. O que for selecionado pelo comitê vai ser publicado pelo TIC Brasil, com selo do TIC Brasil. Então, eu peço que vocês fiquem atentos, né? Quem não for filiado ao TIC Brasil, entre no site, se filie, porque é importante participar das entidades e também do Docomomo Brasil, né? Que a gente está aqui nessa coordenação e convida vocês também a se filiarem, quem não for ainda, tá certo? Como também aos nossos comitês, que são 14, do ICOMOS Brasil. Tem do século XX, tem patrimônio industrial, tem vitrais, tem várias áreas. E é importantíssimo, minha gente, a gente estar conectado nessa rede. Então, assim, eu agradeço a todos vocês a participação, certo? Obrigada por ter aceito os convites, tá certo? E a gente está de braços abertos para o que vocês precisarem.